Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Campina Grande, terça-feira, 24 de junho. Hoje comemora-se o Dia das Empresas Gráficas, o Dia do Caboclo, o Dia Internacional do Leite. Se você não sabia, há esse dia também. E hoje celebra-se o Dia de São João. Eu falei ontem que muitas pessoas estão participando desta festa, principalmente aqui em Campina Grande, quando celebra-se o maior São João do mundo. Muitas pessoas não conhecem a história de João, não sabem que ele era a voz que clamava no deserto, não sabem que aquele que estava aqui ou esteve apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não conhecem como João terminou seus dias. Era a voz que clamava no deserto, combatendo o pecado, trazendo uma palavra de exortação para todos aqueles que estavam em caminhos tortuosos. E João descreve lá no capítulo 3, versículo 16, o ápice da sua mensagem. João 3,16, assim ele se expressou: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João proclamou a maior mensagem, poderíamos dizer que na cidade em que se celebra o maior São João do mundo, precisa de ouvir
a maior expressão do amor que João descreve no capítulo 3 do citado livro, verso 16. Repito, porque Deus amou ao mundo. Esta cidade que celebra o maior São João do mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você sabe como foi o fim de João? Como foi a sua morte? Ele morreu simplesmente porque denunciou o pecado de Herodias, que estava tendo um relacionamento com o seu cunhado. Herodes, portanto, estava tendo um relacionamento com Herodias, que estava, portanto, praticando o adultério. E João, então, denunciou o seu pecado. E por isso, ela pediu a cabeça de João Batista num prato de bandeja, para que ele calasse a boca. Foi como se fosse aquela palavra que muitas vezes nós citamos. Fulano foi executado para ficar calado. E João Batista, ele cumpriu a sua missão porque ele era a voz que clamava no deserto. Então, muitas pessoas estão brincando o maior São João do mundo e não sabem sequer quem foi João. Se soubessem, não estaria praticando essa festa que, num certo sentido, é mundana e profana, embora muitos defendam que é uma festa folclórica. Portanto, fica com esta mensagem sobre João Batista. Dentro de instantes, ouviremos outra vez o reverendo Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão, e ouviremos também o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando os porquês da vida. Você vai agora ficar com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Na caminhada da vida, não andamos em tapetes aveludados, nem caminhamos por jardins engrinaldados de flores. A nossa jornada se desenvolve em desertos áridos, em vales profundos, em situações adversas. Muitas vezes, tragédias desabam sobre a nossa cabeça e não temos tantas respostas. Terremotos, tsunamis, guerras, conflitos tribais, raciais, étnicos, religiosos, a violência das ruas, a enfermidade grave que assola o corpo, a injustiça social, a corrupção daqueles que governam. Tudo isso, tantas vezes, traz sobre nós um peso esmagador. O que fazer neste momento? Amargurar a alma? O que fazer? Se revoltar contra Deus? O que fazer? Mergulhar numa caverna de depressão e perder o sabor e o sentido da vida? Asaf, no Salmo 73, relata o seu grande conflito ao olhar para o ímpio, próspero, saudável, cercado de amigos, e ele, um homem piedoso, que lavava as mãos na inocência e fugia de toda a maldade, sendo assolado, sendo esmagado pelas vicissitudes da vida. Esse homem resolve os dramas da sua alma quando ele tem um encontro com Deus na casa de Deus. Os olhos da sua alma são abertos para compreender que às vezes aqui a providência é carrancuda, mas quando tudo aqui parece um cenário cinzento, Deus está esboçando diante de nós um cenário belíssimo do seu cuidado, do seu amor. Aqui tem choro, tem dor e tem lágrimas, mas o que nos espera é uma vida de bem-aventurança eterna, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as alegrias por vir a serem reveladas em nós. E ele diz o texto: somente a vós conheci.
Isso implica mais do que saber, implica em relacionamento e em compromisso. Conhecimento no Antigo Testamento envolve cuidado, propósito e missão. Olha, o Salmo 1, ele apresenta um contraste entre dois caminhos, não é isso? O do justo e o do ímpio. O justo evita a influência dos pecadores, porque ele encontra prazer na lei do Senhor e medita nela continuamente. Ele é comparado a uma árvore plantada a um rio, sempre frutífera e próspera. Já o ímpio é instável como a palha, levada pelo vento, sem firmeza e sem futuro. O Salmo, então, ele conclui afirmando que o Senhor conhece e aprova os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o entendimento aqui, irmãos, é de que esse chamado é um chamado a nos levar a ter intimidade com Ele. E ter intimidade com Ele, irmãos, mais uma vez nos ensinando a nós mesmos, é vida frequente de oração, de meditação e de culto. O culto aqui, irmãos, é um processo de intimidade, é um meio de graça que Deus estabeleceu, decretou na eternidade, para que todos nós, os crentes, pudéssemos estabelecer essa intimidade com Ele. É na comunhão dos santos, é nessa reunião, é nessa assembleia, que Ele se manifesta de forma especial, ao ponto de se relacionar conosco de forma íntima. Amém, meus irmãos? Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele escreveu isso lá no capítulo 1, versículo 5, ele disse: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser meu profeta às nações. E esse versículo, ele mostra como Deus tem um plano e um chamado específico para cada pessoa, mesmo antes do seu nascimento. Isso quer dizer, então, que não basta conhecer a Deus intelectualmente. Nós somos chamados a viver com Ele em fidelidade e intimidade. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos no texto, versículo 2, na parte B, é que o chamado traz responsabilidade ética e espiritual. A punição vem por causa do pecado. A punição vem por causa do pecado. O pecado do povo de Israel era mais grave por estar dentro da aliança. Eles tinham recebido a revelação de Deus, seus mandamentos e sua presença. Meus irmãos, até o mundo sabe da nossa responsabilidade. Já ouviu aquela frase? E é porque é crente. Oxe, tu não é crente, está fazendo isso? Isso é o quê? Isso é o mundo que sabe da nossa responsabilidade de manter um testemunho. Isso é um reflexo da ideia que aqui Amós está passando para nós, da responsabilidade ética e espiritual, irmãos. Porque o mundo sabe, de fato, que o nosso nível de responsabilidade, de intimidade, de santidade é elevado. E se a gente cometer qualquer errozinho, aponta logo. É porque é irmão. Se for pastor, pronto, está pebado. E é porque é pastor. É por isso, irmãos, que quando um pastor cai, a igreja inteira, ela sente, ela sangra, ela desfalece, ela se divide. É por isso, pastores, eu e o pastor Bosco que estamos aqui, que os olhares da igreja são olhares definitivamente criteriosos, porque a igreja espera de nós algo que até mesmo a gente não consegue, às vezes, por sermos seres humanos.
por sermos igual a vocês, mas eu entendo a responsabilidade, eu entendo as críticas, eu entendo o chamado da atenção, porque é isso mesmo. A igreja requer isso de nós. Mas também eu entendo que só respondemos ou correspondemos com isso pela graça do Senhor Jesus. Porque senão a gente estava no limbo, né? Amém, meus irmãos? O chamado traz responsabilidade ética e espiritual para todos nós. Isso quer dizer, irmãos, que é vergonhoso você dizer que é crente e continuar com a vida de impiedade. Isso quer dizer, irmãos, que é vergonhoso você dizer que é crente e continuar mentindo, fraudando outro irmão, degradando a vida de outra pessoa, enganando, tocando no corpo que não te pertence, dando a palavra e não cumprindo. Esse chamado, irmãos, traz responsabilidade ética e espiritual. A proximidade com Deus aumenta o peso. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais temos essa sensação de santidade, de pureza, e de que nossas vidas precisam ser mudadas. Precisamos evoluir, precisamos melhorar, precisamos estar aos pés do Senhor. Quando Lucas escreve o seu evangelho no capítulo 12, versículo 47 a 48, ele diz assim: o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara nem a executa será severamente punido. Mas alguém que não a conhece e faz algo que merece castigo, será punido levemente. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será solicitado. Todos nós ganhamos a vida eterna, amém? Não merecíamos, mas Ele nos escolheu. A responsabilidade nossa é enorme. Somos responsáveis por andar em santidade, não abusando da graça. Nós somos responsáveis por andar em santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a eleição de Deus nunca deve ser usada como desculpa para a presunção espiritual. Como se a gente tivesse algum mérito próprio, como se merecesse alguma coisa. Pelo contrário, ele é um chamado sagrado à fidelidade. Fomos alcançados pela graça, não para nos acomodarmos, mas para vivermos de modo digno da vocação que recebemos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos lembra com clareza que somos nele. O que é que nós somos nele? Nós lemos aqui no início. Quem nós somos nele? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia. É interessante, irmãos, que quando nós andávamos ali nas ruas de Vila Real, na Espanha, muitos diziam, e a gente via muitos jovens bebendo, muitos jovens farrando. Estávamos justamente no período do São Nicolau, e no período do São Nicolau há várias festas. Dentro dessas festas há soltura de touros nas ruas.
E todo mundo dizia, não, e os jovens vão encher a cara, e os jovens vão encher a cara, e os jovens vão encher a cara. Eu disse, gente, vocês não estão percebendo que eles estão procurando a felicidade, que eles estão procurando preencher um vazio, e nós estamos com esse vazio em nós, ou melhor, com esse que vai preencher o vazio em nós. A mensagem está estampada nas nossas camisas, Ele nos deu vida. Eles precisam então entender, ouvir, para de criticar. Porque a gente como crente, a gente fez essa cultura. Eita, estamos bebendo, não sei o que. Sim, eles estão precisando saber o que é que vai satisfazer ele realmente. Eles estão lá na bebida, nas drogas, seja lá o que for, porque eles querem preencher o vazio. Eles querem encontrar felicidade. O europeu, irmãos, ele tem um poder aquisitivo muito grande. Um europeu que ganha lá 10 mil euros, ele é considerado um rico. Ele troca de carro todo ano, ele troca de casa, porque ele fica procurando se satisfazer materialmente. Ele não entende que a satisfação é espiritual e não material. Mas quem é que vai dizer isso a eles? Nós vamos dizer isso a eles. Amém, meus irmãos? Quando eu cheguei em Valladolid, que eu fui conversar com Anderson e Everest, e aí, vocês têm frequentado a igreja? Pastor, a gente foi para 3 igrejas. E aí, pastor, só misericórdia. O neopentecostalismo tomou conta. E é um negócio que Deus vai me honrar, que Deus vai fazer eu prosperar, que Deus... A pregação dessas igrejas, a ideia era de que Deus era um serviçal daquele povo. Eu digo, tu está entendendo por que tu estás aqui agora? Tu está entendendo por que Deus chamou você aqui? Você está entendendo por que eu estou aqui, representando a igreja aqui? É porque a gente tem um compromisso de pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Aleluia. Amém? Temos que dizer a verdade. Porque Deus vai chamar um povo para ser seu, não para que ele seja servo nosso, mas para que nós sejamos servos dele. E aí viemos a preencher os nossos corações com ele. Portanto, meus irmãos, no evangelho não há espaço para arrogância diante de tão grande amor. Por mais que a gente seja arrogante, mas não há espaço para isso. Não há espaço para arrogância. Agora há sim espaço para temor, para responsabilidade, para gratidão. O Senhor nos confiou o nome dEle, a missão dEle e o Espírito dEle. O que é que nós vamos fazer com isso então? O que é que nós vamos fazer com isso? Portanto, meus irmãos, responda ao chamado de Deus com um coração rendido e obediente. Viva como luz nesse mundo escuro. Fale da salvação com ousadia. Ame com sinceridade e caminhe com santidade. Afinal, a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. Se hoje você então ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, para amanhã nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Agradeço, portanto, a todos quantos estiveram conosco. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Ade Souto, cantor aqui da nossa região, louvando a Deus com este belíssimo hino. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Ao Rei dos Reis, consagrado que sou. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego.
o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus, Jesus, cante bem alto, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, Jesus, e